Olá, o Brasil se aproxima das eleições sem tocar em um tema essencial. Que lugar o país pretende ocupar no espaço global? Como deve ser a sua relação com as duas grandes potências, Estados Unidos e China? Como renovar as relações com os países vizinhos? Como ampliar a sua participação no comércio internacional? Muitas dessas perguntas estão no radar da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, cujos estudos ficarão como herança para o futuro governo, a ser eleito em outubro. Para conversar sobre os desafios globais do Brasil, está conosco o secretário de Assuntos Estratégicos, Hussein Khallout. Cientista político e professor de Relações Internacionais, ele é pesquisador licenciado da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Este é o programa Cidadania Mundo, o seu espaço de debate sobre temas internacionais. Secretário, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar enfocando o primeiro estudo que vocês fizeram na sugestão, que foi Brasil, um país em busca de uma grande estratégia. O senhor acha que esse é um momento propício, assim, a 6 meses das eleições, a 5 meses das eleições, para começar um debate sobre temas internacionais? Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar participando do seu programa. Eu acho que o debate no ano eleitoral sempre é oportuno, não só renova a nossa democracia, os nossos valores democráticos, como também nos dá uma capacidade melhor de responder aos anseios da sociedade. Quando a gente discute se o Brasil necessita de uma grande estratégia, que lugar que o Brasil precisa ocupar no mundo, nós partimos de uma matriz de pensamento estruturada sobre as nossas frestas, as nossas debilidades. E uma dessas debilidades é a ausência de um pensamento estratégico sistêmico no âmbito do governo e no âmbito da moldura política brasileira como um todo, né? Apenas para lhe dar um curto exemplo. A SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que eu estou dirigindo no momento, ela foi criada e recriada 6 vezes dentro do período democrático brasileiro, após a redemocratização. Sim. Isso implica em quê? Ou nós não temos um pensamento sistêmico, ou nós não sabemos o que é estratégia. Ou não é prioridade. Ou não é prioridade, evidentemente. Então, a Secretaria tem por fundamento olhar à frente, olhar quais são os riscos à nossa segurança nacional, à nossa soberania e aonde estão os nossos interesses que podem refletir em melhoria para a sociedade. E ao discutir uma grande estratégia, você tem vários campos. O campo da política externa, o campo do comércio internacional, o campo da integração regional, o campo do desenvolvimento sustentável, o campo do fortalecimento das Forças Armadas e por aí vai. Então, são vários elementos em que a Secretaria acaba se imbuindo ao analisar a necessidade de se pensar uma estratégia de Estado desimbuída de fatores ideológicos e políticos. Que vai ficar de herança para o próximo governo. E a ideia é que esses estudos ou as linhas que a gente está identificando como necessárias para o país sejam objeto de reflexão para o próximo governo. Seja até para que o próximo governo identifique se eram as linhas corretas ou não. Mas creio que os números que nós alivanhamos e identificamos nos nossos estudos indicam que o Brasil precisa ainda avançar em diversas direções. Digo isso por um motivo importante. É importante ter em consideração as nossas potencialidades como país, né? O Brasil tem uma riqueza, uma potencialidade enorme. E os resultados que temos logrado, embora historicamente falando, ainda estão aquém dessas nossas potencialidades. Por isso que discutimos muitas vezes, o Brasil é o país do futuro. O que, na verdade, nós precisamos ter maior consciência da nossa responsabilidade internacional, a nossa dimensão no espaço geopolítico mundial e também trabalhar melhor esses elementos. Por exemplo, toda uma grande potência, ela tem alguns fatores, alguns pilares estruturais que guiam, digamos, o seu vértice estratégico, de como olhar e como apontar sua bússola. Esses pilares se edificam em quê? Em seu poder econômico, seu poder político-diplomático, seu poder militar,
seu poder de inteligência, seu poder científico-tecnológico. São esses 5 elementos. Se você olhar as 5 maiores potências do mundo, você vai identificar que esses elementos de poder, eles estão mais alinhados, né? Eles estão mais próximos uns dos outros. Não há uma assimetria entre esses pilares. Pega os Estados Unidos ou a China, né? Por exemplo, e você vai ver poder econômico, poder de influência política, poder de sua capacidade de inteligência, seu poder militar, seu poder científico-tecnológico. Está praticamente na mesma faixa. Pode haver Como é que uma você vê o oscilação. equilíbrio no Brasil ou o desequilíbrio no Aí que Brasil? tá. No Brasil, nós temos uma enorme assimetria e nós precisamos equalizar esses pilares. Por exemplo, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, 7ª, 8ª economia do mundo, certo? Sim. Mas nosso poder científico-tecnológico não corresponde a quem está em 8º lugar em termos no ranking das maiores economias. Nem o militar. Nosso poder militar tampouco está nesse nível. Nosso poder de inteligência tampouco está nesse nível. Talvez o único poder que se aproxime um pouco, mas ainda está atrás, é o nosso poder político-diplomático, de influenciar. Né? E lembramos que não conseguimos influenciar em tudo, talvez em alguns temas mais do que em outros. O senhor morou muito tempo no exterior, inclusive em Harvard, onde o senhor ensina. E qual é a visão que você tem do Brasil a partir de lá? Quer dizer, ainda é uma potência intermediária? O senhor acha que essa é uma visão que corresponde à realidade? Eu acho que existem 2 formas de interpretar essas visões, certo? Ela não pode ser monolítica. A primeira, a partir de como a academia ou uma grande universidade interpreta, ou como o poder central, a partir do establishment americano, interpreta. Em algum momento, essas 2 visões se alinham. Mas é incontestável que o Brasil está entre as 10 maiores potências em qualquer coisa que se queira colocar, excetuando, digamos, o nosso déficit em termos de forças armadas, em termos de inteligência. E em tecnologia, em alguns setores estamos mais avançados e outros nem tanto. Mas, olhando, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Em termos populacionais, estamos entre as 10 maiores potências populacionais. Em termos de riquezas naturais, estamos entre as 10 maiores riquezas naturais. Em termos de diversidade energética, estamos entre as 10 maiores. Em termos de riquezas naturais, e aí entra o elemento anterior, estamos entre as 10 maiores do mundo. Quer dizer, não se pensa hoje, lá fora, temas centrais na ordem internacional, sem se pensar também em alguma medida no Brasil. Você não vai poder debater desenvolvimento sustentável, biodiversidade, etc., sem você Exatamente. Na questão do meio ambiente, isso se mostrou bastante bem nas últimas negociações mundiais, né? Em que outras dimensões o Brasil pode entrar mais, quer dizer, se colocar mais no mundo, na sua opinião? Bom, para concluir o que eu estava dizendo, e aí eu vou entrar na tua pergunta, eu acho que a leitura da universidade americana ela é de uma forma e a leitura do establishment político ela é outra. Como te disse, em algum momento elas podem se encontrar em alguns eixos. Mas como é que o Brasil foi estudado na universidade americana? Quando falo universidade americana, estou dizendo nas grandes universidades, entre as quais Harvard, o Brasil sempre foi um objeto de estudo sobre inflexões econômicas de crises cíclicas de economia. Sim. Então, estudam o Brasil a partir dessa matriz. A partir das assimetrias sociais, das desigualdades. É outra matriz de estudo. Terceira matriz em que eles estudam o Brasil, sobre o prisma da violência urbana. São todas questões bem reais, né? São temas bem reais. Né? Quer dizer, e mais recentemente, quer dizer, esses 3 elementos, sobre partidos políticos e ordenamento democrático. Então, o Brasil sempre foi estudado sobre esses elementos, sobre essas inflexões. Né? Um fenômeno recente que eu pude provar na Universidade Americana é como o Brasil passa a ser estudado em outros campos. Quer dizer, poder de influência do Brasil
no contexto latino-americano, o poder de influência do Brasil em temas como desarmamento, o poder de influência do Brasil como um ator sólido da perspectiva econômica. Sim. E aí, eu respondendo à tua pergunta, seria muito difícil para um país como o Brasil, que enfrentou uma crise muito grave a partir de 2014, sair da crise em menos de 2 anos, como nós saímos, retomando o crescimento, se nós não tivéssemos, primeiro, instituições sólidas. Sim. E fundações econômicas muito bem estruturadas. Muito difícil. Né? E aí, soma-se a isso a capacidade da gestão de um governo que tem na área econômica os melhores que se pode ter para formular políticas públicas que nos levaram a sair da crise. Olhando mais adiante, eu percebo que o nosso papel no mundo, ele é irreversível. A nossa importância no mundo, ela é irreversível. Não importa se teremos problemas circunstanciais concernentes a um processo persecutório, se nós temos alguma inflexão pontual, macroeconômica, mas nossa presença ela é irreversível. E, ademais, isso mostra a maturidade democrática do Estado brasileiro, sim, a capacidade e a solidez de suas instituições e, sobretudo, a independência que existe entre os poderes. Quer dizer, o Brasil é um país maduro da perspectiva democrática e, mais do que isso, um país que tem, hoje, uma voz ativa. Sim. Isso, na minha visão, é irreversível. Se você olha de fora, você pode ver os dois lados. Um país onde tem muitos escândalos de corrupção ou um país que enfrenta os escândalos de corrupção. São as duas maneiras. Os mais otimistas diriam que o Brasil é um país que está enfrentando um momento importante de limar uma chaga que nos gerou enorme atraso, solapou os nossos bens públicos, forma otimista. E isso representa a maturidade das instituições da democracia. Se olhar sob o prisma negativo, entendeu? Onde você está vendo, o Brasil segue nessa mesma tônica e tal. Só que aí que está a diferença. É que esses pessimistas não conseguem olhar para o seguinte: no passado não havia punibilidade. No passado ninguém era responsabilizado. Mas hoje verdade. As pessoas são. A gente está falando muito dos Estados Unidos e no seu estudo da Secretaria, o senhor propõe que o Brasil redefina suas relações com os Estados Unidos e também com o continente, ou seja, com os nossos vizinhos. Que tipo de atitude o próximo governo poderia adotar, e esse mesmo ainda, para se aproximar mais dos vizinhos e como redefinir a relação com a América como um todo? Bom, eu não posso deixar sugestões para o próximo governo, porque eu não sei qual é o corte político-ideológico e os interesses do próximo governo. Eu posso talvez falar das linhas mestras que norteiam uma relação histórica com os Estados Unidos. Sim. Primeiro, no contexto hemisférico, não dá para desconsiderar o nosso papel e a importância histórica do papel do Brasil nas Américas. Isso é importante ter em consideração. Seja até no contexto, no espaço sul-americano, em que nós ajudamos a fortalecer os valores democráticos e os valores dos direitos humanos e não aceitar também, em grande medida, um revés e uma recaída de caráter totalitário ou de interferência extra-regional em temas concernentes à América do Sul. Por exemplo, no tema da Venezuela, que é latente, talvez há discordância sobre a forma como a política da perspectiva democrática ocorre na Venezuela, mas, em algum sentido, nós não admitimos como uma potência regional
que haja interferências externas sobre o curso do ordenamento democrático e político dos países. Entendemos que esse arranjo pertence à região e tem que se respeitar os interesses dos países da região. Não há mais espaço para algo vir de fora da região e ser imposto para dentro da região. Quando o senhor fala vir de fora... De quem quer que seja. Quem quer que seja. Não estou me referindo a ninguém especificamente. Tá? Bom, isso é um ponto importante. No passado, você tinha potências como os Estados Unidos e a União Soviética que tinham uma influência direta no nosso espaço geoestratégico. Então, e na América do Sul, quer dizer, nas últimas 3 décadas, quer dizer, fim da década de 80, década de 90, isso não é tão mais aceitável entre os países até sul-americanos. Então, isso é importante. Segundo, quais são as linhas que devem nortear a nossa relação com os Estados Unidos? Veja bem, o Brasil não precisa ter uma relação, nem um alinhamento automático, nem uma relação de subordinação a qualquer potência global. Tá? Isso é muito importante ter em consideração. E muito menos os Estados Unidos. O que nós queremos é que a nossa relação seja uma relação elevada ao nível de uma parceria estratégica. E essa relação é assim. O que, para incrementar o potencial desta relação, depende de alguns elementos. Esses elementos não dependem exclusivamente do lado brasileiro, mas depende que o outro lado queira avançar a partir de uma diretriz comum, né? Existem diálogos sobre, por exemplo, uma parceria sobre Alcântara, sendo o lançamento de Alcântara. Sim, está um pouco interrompida, mas existe uma discussão. Lembra-se que o tempo da diplomacia não é o tempo da política, do dia a dia, né? E não é o tempo da Bolsa de Valores, entendeu? O dia estava subindo, outro dia baixou. Agora, não é. A diplomacia ela tem um tempo muito específico dela, ela tem as suas características. E você acha que a eleição do Trump nos Estados Unidos pode ter prejudicado essa aproximação ou não? O Estado brasileiro não olha para quem é ungido a comandatura do Estado norte-americano, a presidência dos Estados Unidos, como algo bom, ruim, é melhor ou pior. Não é essa a leitura. O Brasil tem relações históricas, tem uma relação muito bem fundamentada. Os Estados Unidos foram, por diversas décadas, ou quase, ao longo do século XX, como nosso principal parceiro comercial. Hoje, eles são o nosso segundo parceiro comercial. A nossa principal intelectualidade, se você olhar a quantidade de alunos brasileiros que estudam no exterior, aonde eles são formados, proporcionalmente no mundo, você vai ver uma grande parte vão para as grandes universidades americanas. Então, a nossa maior massa de imigrantes, se você olha o mapa mundi, o maior número de brasileiros no exterior está nos Estados Unidos. Então, é onde temos o maior número de consulados. Então, o que eu penso? A relação com os Estados Unidos ela não pode ser vista sob um prisma unidimensional e delimitada a um corte temporal. O governo brasileiro sempre trabalhou de uma forma harmoniosa, de uma forma objetiva com os Estados Unidos, que são os nossos parceiros, que é um país parceiro do Brasil, da perspectiva econômica, da perspectiva, inclusive, tecnológica, há várias décadas. Então, eu queria aproveitar, o senhor falou de relacionamento comercial. E um outro estudo que foi feito pela sua secretaria diz respeito à abertura, à necessidade de maior abertura comercial do Brasil ao mundo. Né? É que nós temos até uma arte que fala um pouco sobre isso, em relação à questão de como o Brasil se coloca. O Brasil já teve uma participação no comércio internacional bem maior do que hoje. Hoje nós estamos vendo aqui que o Brasil tem, tipo, 1% do comércio mundial, enquanto, por exemplo, a China tem 13% das exportações, os Estados Unidos 9%. Como é que a gente pode fazer para mudar esse quadro, secretário? Bom, primeiro, nem a China nem os Estados Unidos são parâmetros para a gente comparar com o Brasil
no momento. Isso não quer dizer que nós temos que conformar com esses números, muito que são pelo bem contrário. modestos, né? O Brasil já teve 2%. Exatamente. Mas aí é essa a nossa função, é trabalhar para ampliar isso de uma forma sustentável e qualitativa. Sim. Eu acho que o Brasil, hoje, o que está em discussão é se é necessário ou não fazer uma abertura econômica. O que a gente diz a partir da SAI? E a partir dos nossos estudos, e a partir do nosso diálogo com o setor privado, sobretudo. Há um consenso hoje que é necessário flexibilizar algumas coisas. É necessário efetuar uma abertura econômica. Ninguém está dizendo que tem que ser uma abertura abrupta, ninguém está dizendo que tem que ser uma abertura que abranja todos os setores. O que nós estamos preparando um caminho para o futuro que vai ser necessário para o Brasil mudar esses números, para o Brasil ser mais competitivo, para o Brasil ser mais produtivo e para o Brasil ser mais tecnológico, efetuar essa abertura. Na nossa percepção, ela tem de ser setorial e escalonada a partir de um corte temporal. Ninguém está propondo seja 1 ano, em 2, nem em 3. Ela pode, em alguns setores ela vai ser de 5, em outros pode ser de mais, e outros setores nem sequer se preocupam com a abertura, porque alguns setores já são competitivos inseridos nas cadeias globais de valor. Só para concluir esse ponto da abertura. Na época do presidente Collor, logo no início do seu mandato, quando ele falava em abertura, havia no Brasil os pessimistas que diziam que o Brasil ia quebrar, o setor industrial ia quebrar, o Brasil ia dar um retrocesso enorme. É isso que se dizia. Né? Bom, aí eu pergunto, antes desse período e depois desse período, o Brasil se desenvolveu ou retrocedeu? Essa é a pergunta-chave que tem que ser feita. O Brasil se desenvolveu. Então, nós, para darmos o salto tecnológico, a abertura ela se torna fundamental, porque tem tecnologia que nós não somos capazes de produzir, porque não tem investimento. Então, importar determinados valores agregados de tecnologia vai nos permitir, a partir dessa, desenvolver outras. Sim. E dar maior latitude à economia brasileira e ao nosso comércio exterior. E que benefícios a sociedade como um todo pode esperar de uma maior abertura comercial ao mundo? Bom, o que nós identificamos? Damos 558 micro-regiões no Brasil. E o que nós identificamos? Que aproximadamente em 80% dessas micro-regiões haverá uma elevação da renda média e uma elevação na geração de emprego. Em cerca de 20 a 30, 20, 25%, em algumas áreas, haverá um declínio. Só que esse declínio será momentâneo pela ausência de diversificação do parque econômico dessas micro-regiões. Mas que num prazo de 5 anos, essas áreas que seriam supostamente afetadas temporariamente, elas se equalizariam aos demais quase 80% do território nacional. Ou seja, tem uns, olha, mas isso vai gerar um prejuízo para 20%. Então, você está propondo o seguinte, para salvar 20%, sacrificar 80%. Sim. Então, isso não me parece muito lógico. Você acha que o Brasil deveria, então, se concentrar mais em alguns setores da economia em que ele é mais competitivo? Eu acho que toda abertura ela precisa ser olhada de forma transversal, porque nas cadeias produtivas uma coisa depende de outra. Claro. Por exemplo, no campo agrícola, se olhar, por exemplo, é altamente competitivo. Se abrir para o setor agrícola, pouco importa. Não somos muito competitivos nesse campo. Então, o que eu vejo é que você pode até selecionar setores, mas mais que selecionar setores, você precisa entender o desencadeamento, entender desses setores, porque alguns setores dependem de vários insumos. Né? Quer dizer, você de alguma forma pode abrir, mas pode não beneficiar também esse setor. Por isso que tem que ser feito de uma forma como a gente propõe no âmbito do governo, e especialmente eu volto para a SAI, junto com a Fazenda e com outros ministérios, eu acho que a gente pensa que esse processo ele precisa ser amadurecido, é necessário se fazer essa abertura. Essa abertura precisa ser feita de forma setorial e escalonada. Já existe algum consenso, o senhor acha, até no meio empresarial, a respeito disso ou não? Acho que sim. É claro que o Brasil, você sabe muito bem que, e não é segredo, que o Brasil é considerado
nos países mais fechados do mundo. Sim, existem setores que basicamente recebem subsídio de Estado, recebem incentivo de Estado e têm um monopólio sobre o mercado. Para esses setores, é cômodo não querer competir. Né? Você tem medidas protecionistas e tem um monopólio sobre o mercado. Para que competitividade? Então, isso, na verdade, não gera emprego, não gera renda, não faz a nossa economia se desenvolver. Isso beneficia exclusivamente determinados magnatas no setor industrial brasileiro. Agora, se há um consenso, no governo, creio que várias áreas, quer dizer, pegando as extremidades, tem alguns setores mais empolgados para que seja feito mais rápido, e os mais conservadores entendem que é necessário se discutir isso, não negam mais a ideia de que o debate não pode haver. Mas talvez de uma forma mais lenta. Mais lenta e tal. Então, qual é o objetivo da SAI? É achar o ponto de equilíbrio, quer dizer, entre... a virtude está sempre no meio. Sim. Né? Então, como é que você pode equalizar esses dois polos e qual é o melhor encaminhamento? Porque um polo pode estar focado a partir do seu prisma de interesses, seja corporativos ou não, e outro está interessado também a partir de uma outra linha, uma matriz de pensamento. O olhar da SAI transcende, na verdade, essas visões. Nós estamos olhando para uma coisa mais de longo prazo. Quer dizer, aonde está o ganho para o Estado, aonde está o ganho para a sociedade, aonde está o ganho para o indivíduo. Né? Então, esse é o nosso olhar. Né? E nós não podemos nos ficar reféns a partir de visões unidimensionais que interessam especificamente a setores específicos, sacrificando todos os demais. Eu acho que não é por aí. Esse é um assunto, eu acho um debate que vai longe, né, secretário? E, aliás, o tempo já se esgotou e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. E se você quiser rever, baixar ou assistir de novo esse programa, visite o site senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Cidadania Mundo.